Olá, irmãos, eu sou Ageu Magalhães, pastor presbiteriano, e alguns amigos pediram para eu comentar um vídeo do Silas Malafaia, então eu queria te convidar para pegar a tua Bíblia para ouvir as explicações. Vamos lá. Só com a graça, tô na periferia, hein? Eu derrubo a teologia calvinista da predestinação. Só com a graça. Olha que eu não vou pregar sobre predestinação e livre-arbítrio, vai ficar para um outro dia. Mas só com a graça eu derrubo a teologia calvinista da predestinação. Só com a graça, não preciso nem entrar em outro tópico. Vamos lá? Bem, segundo aí os defensores da doutrina da predestinação, Paulo é o grande teólogo da teologia da predestinação. Então eu vou começar com Paulo. Só esse versículo dava para acabar a história. Paulo, Tito capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Acabou a predestinação. Porque se salvação é para todos os homens, não tem grupinho de predestinados para o céu. Muito bem, Tito 2,11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Olha, a leitura até no português nos mostra que há uma conjunção aqui. Porquanto, que poderia ser traduzida por porque, que é a conjunção gar do grego. E quando nós temos uma conjunção, nós temos que ver os versículos anteriores. E os versículos anteriores, para falar de salvação a todos os homens, estão falando, verso 2, quanto aos homens idosos, verso 3, quanto às mulheres idosas, verso 6, quanto aos moços, verso 9, quanto aos servos. E a conclusão dessas classes de homens são que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a todas as classes de homens. Se você não entender o versículo dessa forma, você vai dizer que não existe inferno. Porque se a graça se manifestou com salvação para cada uma das pessoas do mundo, não existe inferno. Aí isso é universalismo. O próprio texto está mostrando que aqui são categorias de homens. E quem fala isso é Paulo. Mas quer mais Paulo? Apanha aí quietinho, hein? Quietinho. Quem está assistindo a mensagem, por redes sociais, por televisão, escute. Vamos para Paulo. Vamos para Paulo. Romanos 11:32, é Paulo. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Como é que a graça é só para um grupinho de predestinados? Todos, 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 todos. Vamos continuar com Paulo. Bom, se nós lermos o versículo 32, entendendo que Deus usou de misericórdia para com todo ser humano, não existe inferno. Isso é universalismo. Então, esse texto não pode ser interpretado dessa forma, porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar misericórdia para com todos. Eu repito, se a misericórdia for para com todo ser humano, não há mais inferno. A forma correta de interpretar esse texto é lendo desde o início, quando o apóstolo Paulo, ele diz: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo. Paulo está falando de Israel. Na sequência, verso 7, que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. A partir do versículo 11, ele vai colocar os gentios na conversa. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios. E o apóstolo Paulo começa a explicar que foi necessário que os israelitas
caíssem para que os gentios fossem enxertados como oliveira brava, verso de número 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado no meio deles, te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. E ele continua falando aqui dos gentios, até chegar no nosso versículo, que diz que Deus encerrou a todos na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos, judeus e gentios. Esse é o sentido do texto. Gálatas 3:22. Esse aqui, meu irmão, é mais uma na canela. É na canela, mas com força, é para doer. As Escrituras encerrou todos debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo fosse dada aos que creem. Deixa eu rir dessa teologia. As Escrituras encerrou todos debaixo do pecado. Qual é o destaque? Para que a promessa pela fé em Cristo, isso é, a salvação, fosse dada aos que creem, não é aos predestinados, não. Salvação é para quem crê. Ora, em nenhum momento o calvinismo diz que é possível ser salvo sem a fé, sem crer. A prova é histórica. Um dos lemas da reforma é o sola fide, somente a fé. E a palavra de Deus nos ensina que pela graça sois salvos mediante a fé. Nenhum calvinista discorda disso. A questão é, quem é que crê? Quem é que crê? O texto que o Silas citou diz que a promessa foi concedida aos que creem. Quem é que crê? Em Atos 13:48 nós lemos: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados à vida eterna. Quem crê? Aqueles que são destinados à vida eterna. A quem não foi destinado à vida eterna por Deus não tem condições de crer. Agora vamos para Jesus. Depois que eu já derrubei com Paulo, que é o grande, daqui a pouco eu vou falar mais de Paulo. Ainda não acabou não, mas vamos parar aqui. Com Paulo. Vamos para Jesus. Qual é o texto áureo da Bíblia? João 3,16. É chamado do texto principal da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele, sujeito indeterminado, que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 18. Quem nele crê, quem? Sujeito indeterminado. Não é condenado. Mas quem não crê, sujeito indeterminado, já está condenado. Onde é que tem predestinação aqui? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para todo aquele. Quem é aquele? Qualquer pessoa. Que nele crê, será salvo. E quem não crê, será condenado. Depois reafirma Jesus: quem nele crê, não será condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Quem crê e quem não crê. Não tem nada de predestinado de um grupinho especial para crer e um grupinho especial para ir para o inferno. Muito bem, João 3,16 de fato fala que Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A grande questão é o que é este mundo. Se este mundo for todo e cada indivíduo, não existe inferno. Não há quem pereça mesmo. Mundo aqui é no sentido de povos, de todas as raças, tribos, línguas e nações, como é dito no Apocalipse. E todo aquele que nele crê, de novo a pergunta, quem é que crê? Atos 13:48. Creram todos aqueles que foram destinados para a vida eterna. Não há possibilidade de alguém crer se esta pessoa não tiver sido destinada à vida eterna. Essa é a explicação de João 3,16. Agora presta atenção a isso que eu vou te falar. Se Deus, de fato, predestinar é determinar o futuro de um grupo de pessoas para ir para o céu, o ato da soberania de Deus não precisa de condição. Porque se Deus, na sua soberania, escolheu um grupo de pessoas para ir para o céu,
Acabou o papo. Não precisa de condição. Então vamos voltar a Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. A salvação quem dá é o Senhor, mas a condição é a fé. Se houvesse predestinação, não havia condição humana. Para que a condição humana? Ah, meu Jesus, ajuda nós. O texto áureo da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. A condição é crer. Se houvesse predestinação para um grupo, não havia condição. Bom, ele parou no local certo para ele, né? Ele deveria ter continuado. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus. E que tipo de fé é aqui? Será que é apenas a fé em qualquer coisa ou é a fé salvífica? É claro que é salvífica. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A questão é então, este dom de Deus que é a fé, é dado a todo indivíduo no mundo? Se for dado, todo indivíduo vai se salvar. Mas é óbvio pelo texto que Deus ele comunica esta fé salvadora apenas àquele povo que ele escolheu na eternidade. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Hebreus 5:9. Ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Salvação é para obediente, não é para predestinado. Tem aí a condição, não teria essa condição. O texto é que está. Ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para predestinados. Não, é para todos os que lhe obedecem. Não tem condição. A salvação é pela graça. A salvação não é para os que obedecem. Se a salvação é dada para aqueles que obedecem, isso é salvação por obras. Eu não preciso obedecer para ser salvo. Eu preciso crer. O texto de Hebreus está nos dizendo que Jesus Cristo é o autor da salvação para todos os que lhe obedecem, não no sentido de causa de salvação, mas no sentido de que aqueles que são de Cristo, naturalmente são seus discípulos e vão obedecê-lo. Então note como é perigoso você pegar um versículo isolado. Ele acabou de sugerir aqui que a condição para a salvação é a obediência. E isso é salvação pelas obras, o que a Bíblia não aprova. Hebreus 3,14. É mais uma na canela deles. Nos tornamos participantes de Cristo se mantivermos firmemente o princípio da nossa fé até o fim. O texto está errado. O texto estaria errado. Nos tornamos participantes de Cristo se mantivermos firmemente o princípio da nossa fé até o fim. Não precisava disso. Para você ser participante de Cristo, tem que manter a fé até o final. Você já está eleito, você já é predestinado. Ora, todos que estudam as Escrituras sabem que a doutrina da perseverança dos santos não anula a doutrina da eleição. Na verdade, confirma. O teste para você identificar um eleito não é se ele se diz predestinado, mas é se ele persevera. Aquele indivíduo que se diz predestinado e não obedece a Jesus Cristo, ele está mostrando que ele nunca foi salvo, muito menos predestinado. É nesse sentido que João escreve, 1 João 2,19,